Boa tarde. No caso, essa não é uma aula ao vivo, tá? É uma aula ela está sendo gravada. E no caso, como estamos usando o mesmo canal, né, de gravação de aula, temos um professor que ainda está em aula, né? Então, eu irei gravar essa aula, né? Está gravada e estará colocada no nosso canal do YouTube da Microlins, né? Então, a aula de hoje, né, que é de Visual Studio, né? O que a gente vai estar vendo nessa aula de Visual Studio? Né? As cláusulas join inner join, né? E left join, o try catch, alguns comandos básicos do SQL, né? O bloco finally, o isMD container e o data grid view cell click e o event double click, né? E um que eu esqueci de colocar aqui, que é o form close, né? Acabei esquecendo de colocar aqui. Né? E o que são essas cláusulas, né, que eu falei, né? Elas são associações de tabelas, né, que podem ser utilizadas para várias finalidades, né, como converter informações, né, os dados encontrados em duas ou mais tabelas. Né. Então, como está falando no slide, né, esse tipo de operação ele é definido, né, por meio de cláusulas where e join. Né. E as tabelas elas podem ser combinadas por meio de uma condição, né, ou um grupo de condições de junção. Por exemplo, podemos usar as chaves estrangeiras como condição para relacionar as tabelas. Então, no caso aqui temos o join, né, que é a cláusula que permite, né, que os dados de várias tabelas sejam combinados com base, né, na relação existente entre elas. Né. Então, com a cláusula join, a gente pode especificar quais as colunas, né, das tabelas vão ser associadas. Né. Então, né, e também, né, os valores eles pertencentes às colunas das tabelas associadas podem ser comparados entre si, né, por meio de um operador lógico que seria o OR, né, que ele seria como é ali que você faria a comparação, né, que ele é o mesmo valor de um sinal de igual, né, no caso da programação. Então, né, aqui temos um exemplo sem alguns dados, né, da primeira tabela, tipo da associação, né, e da segunda tabela. Vamos ver melhor no próximo slide. Né, que aqui a gente selecionaria tudo, né, da tabela cliente, né, que está relacionado com o C, né, de clientes, onde a gente vai juntar os pedidos da tabela clientes, né, da tabela pedidos, né, que é colocada aqui como P, né, onde a gente vai comparar, né, o ID do cliente da tabela cliente e o ID pedido da tabela pedido, né. Então ele vai fazer essas comparações, né. No próximo slide eu vou mostrar o resultado como ficou, né. E aqui tem um outro exemplo, né, que seria, selecionaríamos o nome, o status da tabela cliente, né, que é o C aqui, né, como aqui anteriormente falado, e a descrição e valor, né, da tabela pedidos, né, que aqui, como foi anteriormente falado. Então, né, da tabela clientes, que é a C, né, vamos juntar os pedidos da tabela pedidos, né, onde a gente vai comparar o ID do cliente, né, com o ID do produto. Né? Então, né, temos aqui também o exemplo da cláusula where, né? Onde especifica uma condição, né? Onde vai ser essa condição. Né? Então, por exemplo, a gente vai fazer todo esse processo, né, de ID do cliente, nome da tabela cliente, né? Onde a ID de cliente, né, vai ser comparada com a ID de pedido e o valor de pedido vai ser maior que 50. Né? Então, temos aqui um exemplo, né, dos que eu falei anteriormente. Né? Então, aqui, como está sendo feito aqui, né, na segunda tabela, a gente pegou o ID da tabela de funcionário, né, e o ID da tabela de cargo, né, e fizemos uma tabela e juntamos para fazer a comparação, né, que seria a ID do funcionário e a ID do cargo. Né. Então repara que a gente tem na coluna, né, temos duas ID, né, de cargo nas duas tabelas, né. Então, porém, mas elas têm finalidades distintas, né. Então, enquanto a tabela cargo ela é a chave primária, né, na tabela funcionário, que é a de baixo, ela é a chave estrangeira. Né? Então, essa ID cargos é referente à dessa ID cargo da tabela de cargo. Né? Então, aqui, como aqui os exemplos, né? Mais um exemplo do que eu falei anteriormente, né?
onde a gente... Aqui é um outro meio, né, de colocar a relação das tabelas, né, onde a gente selecionaria o nome cargo, né, e criaria uma parte de cargo, né, o nome funcionário como funcionário e o salário do funcionário como salário, né. Então a gente pegaria essas duas tabelas, compararíamos a ID, né, de ambos, de cargo e de funcionário, e seria criado uma outra tabela onde já teríamos o cargo e o funcionário correspondente a esse cargo, né? E o salário correspondente também, né, que aí já automático já fica aqui. Temos a left join, né, ou left outer join, né, que ela permite obter não apenas os dados relacionados de duas tabelas, mas também os dados não relacionados, né, encontrados na tabela à esquerda da cláusula. Então, tudo que a gente colocar à esquerda dessa cláusula left join, né, ela não vai ser relacionada, né? Então, quer dizer, vai ser relacionada, né? Tudo que tiver à esquerda dela vai ter relacionamento também, né? Então, como no exemplo aqui, né, temos o código aqui e aqui o resultado do código, né? Então, repare que no programador sênior ele não possui, né, cadê? Onde está? Aqui. Ele não possui um ID de cargo, né? No referente aqui, né, da tabela de funcionário. Então, automaticamente, ele não vai possuir um funcionário e nem um salário, pois o número 5, né, que é correspondente ao programador sênior, não vai ser relacionado e teria valor de nulo, né? Temos o try-catch, né, que a instrução try-catch, ela consiste, né, nada mais, ela consiste em um bloco de try seguido por um ou mais cláusulas catch, né? Que ela vai especificar os manipuladores para várias exceções, né? Então, quando uma exceção ela é feita, né, no nosso programa, ele vai procurar a instrução catch, né, que vai tratar essa exceção, né? Então, se o método em execução no momento não contiver um bloco catch, o executor ele vai procurar no método, né, que chamou o método atual, né? E assim por diante para cima, né, na pilha de chamadas, na ordem que a gente vai criando, né? Adicionando try catch. Então, né, para resumir, né, numa forma mais simples, no caso a gente, por exemplo, aqui no exemplo, né, da imagem, onde temos o n, né, que ele é igual a 1, 2, 3, né? Se o programa perceber que colocamos esse número 1, 2, 3, ele automaticamente vai, né, fechar o programa, vai parar o programa, ele vai dar um erro, né? No caso aqui é o erro usando a variável local n. Então, se colocarmos qualquer valor além desse, ele vai continuar executando normalmente, né, até esse valor for achado, né, ou colocado dentro do programa. Então, se por exemplo fazermos uma soma, né, onde o resultado não pode ser igual a 123, né, para fazer o programa fazer automaticamente essas somas, no momento que der 123, ele vai fechar o programa, vai dar como concluído ou um erro, ou vai fechar e vai depender do que você quer que ele faça no final, né? E aqui temos uns comandos básicos do SQL, né, que também digamos, ele anda lado a lado ali com o Visual Studio, né, para fazer alguns comandos básicos. Temos o insert SQL, né, ele é um insert de inclusão de dados, né. Então, por exemplo, aqui é um exemplo onde não temos um valor, né, mas aqui no exemplo de valor, a gente vai, então, né, inserimos na tabela empregados, né, que possui o código nome, salário e seção, né, os valores. Então, a gente vai colocar o 1, né, que seria o código, o nome, que seria o Albert, o salário de 1.500 e a seção 1, né. Então, temos que colocar na ordem que a gente quer que fique aqui, né. Então, por exemplo, se colocarmos Albert como primeiro, provavelmente não, né, ele vai dar um erro, pois o código que estamos usando é de um tipo inteira, né, de variável inteira, onde ele vai aceitar apenas números, né. Se aceitaria números e strings, então ele também aceitaria o nome Albert, né. A mesma coisa que se invertermos, colocarmos o código, né, na ordem no segundo de número, né, de nome, desculpa. Onde o nome, como ele aceita apenas uma variável de string, né, que é a de texto, onde aceita apenas letras, a partir do momento que colocamos um valor numérico, ele vai dar erro, né. Então,
teríamos que colocar exatamente na ordem que está aqui em cima para não haver problemas mais para frente. Né? Então, né, a partir depois que colocamos os valores, aí a gente vai pedir para inserir os valores. Né? Onde a gente especifica a tabela, os valores e onde ele quer que e depois a gente pede para ele inserir. Né? Que seria o valor 1, o Herbert, o 1.500 e a seção 1, né? Salário de 1.500. Deixa eu só ver um negocinho aqui, só um momento. Certo. Temos o update, né? SQL, né? E nada mais, nada menos que ele, como o próprio nome diz em inglês, né? Ele vai atualizar o nosso dado ali, nosso valor onde a gente quer que ele seja atualizado. Né? Então, por exemplo, aqui é algo bem simples, né? Onde nós atualizaríamos a parte de departamento, né? Ou tabela departamento, onde a gente colocaria o salário, né? De 1.000, onde o código do departamento é 1. Né? Então, voltamos aqui ao nosso código anterior. Né? Por exemplo, nós pegaremos, nós colocaríamos, né? Update empregados, né? Colocaríamos o código, o nome e o salário, né? Da seção, e onde colocaremos set, né? Logo em seguida, salário, ele pegaria o salário e colocaremos o valor que ele quer que a gente mude, né? Do salário. Com a condição, né? Onde toda a seção que tiver no número 1 vai trocar o salário de 1.500 para 1.000, né? Aí vai depender da sua tabela, né? Então é basicamente isso, o update SQL. Ele vai atualizar o nosso valor ali, né? Sem que a gente precise fazer manualmente, digamos assim, né? Então, caso haja mais de um código de departamento com o número 1, né? Ou com o mesmo valor, né, de código, a gente só coloca essa linha, então, onde todos os códigos tiverem o valor que você adicionou ali, vai ser mudado o salário para 1.000, né? Ou o salário que você preferir. Temos o delete, que basicamente ele vai deletar, né, ali onde o que a gente quer que ele delete. Né? Então, por exemplo, vamos usar o exemplo daqui, né? Onde a gente vai colocar delete from, né, da tabela empregados, né? Onde o código, né, tecnicamente seria 125, né, mas onde o código aqui no valor seria 1, e vamos pedir para ele deletar, né, código igual a 1, ou seja, esse aqui é a seção, esse é o código 1, né? Ou seja, tudo que tiver naquela linha, né, do código 1 vai ser excluído, né? Então, todos os valores do Herbert aqui, né, o nome dele, né, o salário e a seção e o código dele vão ser excluídos da tabela, né? E todos os outros que tiverem o mesmo código, né, de 125 ou 1. Temos o bloco finally, né, que a sua função ela vai executar, né, uma ação, né, tanto se ocorrer tudo certo nas tarefas do bloco try, né, que eu falei anteriormente, quanto se der um erro e o catch for acionado. Então ele vai, digamos, executar o resultado, o programa, né, mesmo se houver um erro ali quando o catch for acionado, né. Então aqui temos uns exemplos, né, do que podemos usar, né, tanto o try e o catch normalmente, quanto try e file, né, onde no try ele vai tentar realizar as tarefas que a gente pedir e finalizar, né, a ação escolhida, né, que a gente escolheu como ação, né, que vamos colocar aqui dentro do file, né. Então, por exemplo, vamos colocar aqui as tarefas programadas, ele vai somando, digamos, certos números, né. Então, aí quando chegar a um valor de maior que 200, digamos assim, né, ele vai finalizar com uma ação, caso, aí podemos escolher uma ação caso para poder abrir uma janela, né, e fala que chegou ao seu número máximo, né, de 200, ou o valor que você escolheu é 200, aí vai ser o seu critério escolher a ação que ele vai querer fazer. Né. Também podemos colocar o try e o catch, né, juntos com o fine, né, onde vai ser executado tudo dentro do catch e do try e catch, né? E por último ele vai finalizar com uma ação que você desejou logo após o erro que aconteceu no catch, né? Então,
digamos assim, que o programa ele vai continuar rodando, mas ele vai dar uma notificação, né, do erro ali que deu e vai finalizar com a ação que você desejou. E por último também temos o try e dois catch, né, e o fire, né, onde a gente vai, digamos, a gente vai realizar as tarefas, né, e caso ocorra um erro ou mais de um erro, né, podemos colocar até erros diferentes. Então, aquele que executar primeiro vai, por último, finalizar com a ação escolhida, né? Então, qual desses dois executar primeiro, né, vai automaticamente pular para o file, né, e finalizar com a ação que você escolheu. Temos o isMDI Container, né, que basicamente ele é uma propriedade de IMDI que determina se o formulário que foi desenvolvido, né, será o PI ou não, né? Então, quando esse valor possui esse container, né, possui um valor true, ou seja, verdadeiro, ele vai ser habilitado como o seu respectivo form, né? Então, digamos que ele vai ser o seu form principal, né? E caso a gente coloque alguma informação ali e abra uma outra janela, né, um outro form, automaticamente as informações do form PI, né, como é falado aqui, vai ser levados para o form seguinte, que será aberto, né, com as informações necessárias que a gente queira que apareça no form seguinte. Então, digamos que ele é dali que os seguintes forms, né, forms filhos que são falados, vão puxar as informações necessárias, né, automaticamente, sem precisar colocar as informações tudo de novo, né. Temos o Data Grid View Cell Click, né, que é um evento que ocorre quando o usuário ele clica, né, em qualquer parte de uma célula, né, incluindo bordas e preenchimento. Ele também ocorre quando o usuário pressiona, né, e libera a tecla de espaço, né. Então, digamos que ele vai é um data grid view, né, que vai informar se vai ter um valor ali ou não, né, adicionado à célula, né. Então, por exemplo, aqui no jogo é um exemplo de um jogo da Vera, né, onde a célula é um valor idêntico a branco, né. Se a célula, né, estiver ligada, ele vai retornar um valor de círculo, né, ou de x. E se houver um ganhador, vai virar o texto de game over, né. Então, basicamente, ele vai indicar onde, aqui, né, no caso desta parte aqui, né, ele vai indicar se tem um valor ali, né, disponível ou não dentro da célula, né. Então aí ele vai, digamos, informar ao usuário que existe um valor ali dentro, né. Ao programa, no caso, desculpa, não ao programa que existe um valor ali dentro, né, com o double click, né, ou o clique simples, né, que o fork vai ocorrer 2 vezes para esse tipo de célula. Se a célula for clicada, enquanto você pressiona a tecla de espaço, né, que é no caso do exemplo do código aqui. Temos o evento double click, né, que nada mais é que é o clique duplo, né, ele é determinado pelas configurações do mouse do sistema, né, então ele é um clique duplo que o usuário mesmo vai programar dentro do programa, né, onde ele pode definir o tempo entre os cliques, né, então ele pode colocar 5 segundos entre um clique e outro, né, para o programa ele reconhecer como um double click, né, ou 10 segundos, ou vai do tempo que você quiser. E por último temos o evento form close, né, que é um evento basicamente igual ao Data Grid View, né, que é um evento também, onde a gente vai simplesmente escolher o método de close, né, ou o método de exit da aplicação, onde a gente vai escolher como é que ele vai fechar, né, se ele vai dar uma mensagem de notificação, né, e o programa está sendo fechado, ou ele vai fechar diretamente, ou vai, digamos, colocar uma informação de todas as alterações foram salvas com sucesso e vai fechar o programa automaticamente. E então, basicamente, é isso, a aula de Visual Studio C# essencial, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima aula. Tchau, tchau.